capítulo 9. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Capítulo 9. Verso 5. Atos capítulo 9, verso 5. Feche seus olhos. Paizinho, estamos abrindo a tua palavra agora. Cale o homem e fale Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Verso 5. Saulo de Tarso, um homem comum, se depara com alguém e pergunta. Verso 5. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Foi a pergunta de Saulo. Em um momento sem enxergar direito, porque uma luz estava ali irradiando o seu rosto contra o seu rosto, uma luz incandescente, e ele não sabia direito o que estava acontecendo, mas ele sabia que ali ele estava diante de alguém que conversou com ele, e ele falou: quem és tu, Senhor? Saulo de Tarso estava ansioso para saber quem era, e Jesus ele foi direto em responder para ele, e respondeu conforme você está vendo aí no verso 5: eu sou Jesus. Muito prazer, Saulo. Eu sou Jesus. É interessante que Jesus ele quebra uma regra básica das pessoas importantes, porque normalmente as pessoas importantes elas ficam na dela e elas sabem que as pessoas vão até ela. Jesus era muito mais importante, e Jesus foi até Saulo e se apresentou para Saulo. Quem és tu, Senhor? Foi a pergunta, e ele respondeu: eu sou Jesus. O mais importante, se apresentando para o menos importante. Existe sim alguém mais importante do que qualquer celebridade, alguém mais importante do que qualquer outra pessoa neste mundo. Essa pessoa é Jesus. Assim Jesus se apresentou a Saulo naquele dia, e ele quer se apresentar a mim e a você também. Muito prazer. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Mas quem é esse tal Jesus? Que Jesus é este que quer se apresentar para nós nesta noite? Quem é este homem que dividiu o mundo em antes dele e depois dele? Quem é este homem que quando nasceu houve luz à meia-noite, e quando morreu houve trevas ao meio-dia? Quem é esse homem que ora se intitulava como o Rei do Universo, e outra hora dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça? Quem é esse homem que carregou a cruz de aproximadamente 40 quilos, mas disse que o seu fardo era leve? Podemos estudar grandes pensadores. Outro dia eu li um livro sobre Karl Marx. Já li sobre Darwin, também já estudei Platão quando eu fiz filosofia. Talvez você goste de Descartes, talvez você também goste, que é da área de psicologia, Freud. E já passaram muitos homens, grandes homens e pensadores por esse mundo. Todavia, ninguém foi tão complexo, intrigante, misterioso e difícil compreensão como Jesus. Ninguém o compreendia. Os seus discípulos não compreendiam. Os seus discípulos diziam: o que ele está falando? E sempre depois, em algum momento, dizia assim: Senhor, nos explica, nós não entendemos nada. Os religiosos, os pensadores daquela época não conseguiam entendê-lo. Os poderosos também não conseguiam entendê-lo. 2000 anos se passaram, esse homem ainda continua abalando o nosso mundo. Sabe por quê?
Porque quem conhece esse homem, viu, João? Quem conhece esse homem, ele traz alívio e um novo oxigênio para um viciado, luz para um ambiente de trevas, segurança para uma sociedade insegura, esperança para um mundo desesperado. Ele rompeu com os códigos estabelecidos e trouxe uma mensagem nova, vinda de muito longe. Eu gosto muito de frases, e eu tenho aqui no meu celular notas de muitas frases que amigos dizem, que eu vejo em livros, ou eu estou assistindo alguma coisa. E olha só que frase interessante, essa frase que eu vou aqui mencionar a vocês. O auge da perfeição é expressar o amor quando alguém erra. O auge da perfeição é expressar o amor quando alguém erra. O que você faz quando alguém erra com você? Semana passada eu fui pego de surpresa com uma situação que no meu ministério todo até agora nunca tinha acontecido. E eu fiquei profundamente chateado. Chateado porque a pessoa me causou sérios problemas. Não é nenhum irmão de igreja, das nossas igrejas, do nosso distrito, mas essa pessoa conseguiu realmente me causar uma chateação muito grande. E essa frase aqui mexeu comigo. Porque essa frase aqui fala assim, o auge da perfeição é expressar o amor quando alguém erra. Mas quando alguém pisa no nosso calo, pisa no nosso pé, a gente consegue expressar amor? Agora eu fico imaginando Cristo. Cristo expressou amor pela humanidade, inclusive por aqueles que o estavam matando. Ele amou os que amaram. Alguns dos seus ensinos estiveram influência imediata, outros estão ainda aguardando ser praticado, como esse, de perdoar, amando. Ele disse algumas frases que até hoje tocam no nosso coração, quando ele fala assim, em João 15:25, sem mim nada podeis fazer, ou então, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem se atreveria a dizer tais frases? Sem mim nada podeis fazer, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, ele era surpreendente. Ele conseguiu romper o cárcere das pessoas inteligentes daquela época. Ele conseguiu mexer com as emoções das pessoas, e até hoje ele faz isso. Ele expunha as ideias, mas ele não impunha para que as pessoas o fizessem. Convidava as pessoas a pensarem nos mistérios da vida. Ele não se abalava quando era contrariado. Ele não se perturbava quando as pessoas não entendiam o que ele dizia e não superava as suas expectativas. Ele era um amigo íntimo de muita paciência. Sabia chamar a atenção, sabia falar com as pessoas. Era um simples carpinteiro que mexeu com o mundo inteiro daquela época, inclusive com os grandes homens. Ele sabia despertar a sede do saber das pessoas, vaciná-las contra a competição predatória e contra o individualismo. E como é que era esse Jesus? Um homem alegre, tranquilo, brando, lúcido, coerente, estável, sociável e, acima de tudo, um poeta do amor. Tem a série que virou um fenômeno mundial, The Chosen, que apresenta um Jesus com algumas características interessantes que nos outros filmes, ou até mesmo nos livros de história,
a gente não consegue visualizar, mas também apresenta um Jesus que eu não creio que seja um homem que titubeia, que precisava de ajuda, que precisava de permissão, como a série está mostrando. Mas, sem dúvida, qualquer livro que nós lemos sobre Jesus e qualquer filme que assistimos ou série, realmente vai conseguir, e estudando a Bíblia, realmente nós vamos ter a certeza que foi o maior líder que já existiu. Inclusive tem um livro, Jesus, o maior líder que já existiu. Com apenas 12 homens, ele transformou o mundo. Agora, por que os homens se sentiam atraídos por ele? Porque viram nele algo além do que um simples carpinteiro. Jesus, ele estava com as pessoas, ele ia até as pessoas, ele ensinava as pessoas. Jesus, ele nunca dizia onde ele estaria no dia seguinte, onde ele estaria horas depois, mas ele, o que ele falava, o que ele fazia, atraía as pessoas para ele. Ao contrário de outros pensadores que passaram por este mundo, ele não ambicionava melhorar ou reformar a natureza humana, mas mudá-la radicalmente. Esse é Jesus. As coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, mas muitas vezes temos usado as pessoas e amado as coisas. Com Jesus, nós entendemos que as pessoas estão acima de qualquer coisa. Toda a sua vida, ele ensinou que as pessoas são as mais importantes. E entre tantas lições que esse homem chamado Jesus ensinou, está a religião, está o ensinamento de que a religião não é um faz de contas. A religião não é um faz de contas. Ou você é, ou você não é. Ou você é cristão, ou não é. O que é ser cristão? Eu me lembro que eu estava iniciando na igreja adventista e eu fui fazer uma pesquisa bíblica. E a pessoa disse assim para mim: eu só vou aceitar estudar a Bíblia se você me responder uma pergunta. Aí eu gelei, né? Estava no início da igreja, não sabia muita coisa ainda. Aí eu falei: tá bom, pode fazer, não sei se eu vou conseguir responder. Aí ela falou assim: ó, se você não responder, eu não vou aceitar o estudo. Aí ela me fez a pergunta: o que é ser cristão? E a minha resposta foi simplória. A pergunta foi: o que é ser cristão? Qual a minha resposta? Simplória: é seguir a Cristo. Tremendo para responder. E ela disse assim: parabéns, é isso mesmo, eu vou aceitar isso do livro. O que é ser cristão? É seguir a Cristo. Fácil, simplório. Mas Cristo mostrou que para segui-lo, você nunca pode continuar a mesma pessoa. Há 2 semanas eu visitei uma jovem. Ela até falou: pastor, eu não sou mais jovem, eu tenho 31 anos. Eu brinquei com ela, falei assim: você não é mais jovem que 31, eu já sou gagá. Mas sabe qual que era a preocupação dela? Eu fiquei 2h30, eu e a Ellen Mello, ficamos na casa dela. E a preocupação dela era viver uma vida realmente centrada em Cristo. Em outras palavras, sabe qual que era a preocupação? De que ela realmente, que a sua vida realmente tivesse uma mudança. Ela falou assim: pastor, eu estou com medo de me batizar, porque eu não quero viver a mesma vida que eu levo hoje.
Então, ao tomar minha decisão, eu quero realmente estar convicto de que eu quero seguir a Cristo, ser um seguidor dele e não passar vergonha nele. Olha, eu fiquei impressionado. O nosso maior desafio hoje, como igreja, sabe qual é? É esquecermos as decisões que nós tomamos lá atrás. Algumas pessoas esquecem a aliança que fez com Deus, esquece a aliança que fez com Cristo de ser um seguidor dele, realmente de ser um exemplo por onde andar. As pessoas esquecem isso. Outro dia, eu visitando um jovem, e ele estava, a esposa dele pediu para visitá-lo, e ele estava fazendo algumas coisas assim que não condizia com a aliança que ele tinha feito com Deus. E quando eu conversei com ele, olha só a resposta dele. Ele falou assim: pastor, mas o que eu estou fazendo não tem problema. Aí eu peguei e falei assim: você acha que não tem problema? Ele falou assim: pastor, eu estou muito tranquilo, o que eu estou fazendo não tem problema nenhum. Eu olhei para ele e falei assim: amigo, eu já estava preocupado com você, agora eu estou assustado. Aí ele falou: que isso, pastor? Por quê? Eu falei: meu amigo, se os lugares que você tem ido, as coisas que você está bebendo e o que você está fazendo, se você acha que não tem problema, você esqueceu a aliança que você fez com Deus lá no seu batismo. Quando você entregou a vida a Ele, você fez uma aliança com Ele. Ele ficou me olhando. Você já esqueceu? Você esqueceu do voto que você faz perante a igreja, mas perante Deus. E justamente dentro dos votos estava justamente o que hoje você está praticando e está achando que está tudo bem, está tudo certo. O verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa que segue a Cristo, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ela não continua sendo a mesma pessoa. Há mudança, por mais que ela lute contra o pecado, porque eu sei que você luta e que eu luto. Mas não tem como você continuar vivendo a antiga vida, ou não haver mudança, ou você voltar a fazer as mesmas coisas que antes, como diz lá em Pedro: a porca volta no lamaçal e o cachorro vomita. E é por isso que Jesus, quando ele esteve aqui, ele fez muitos inimigos, porque Jesus não estava preocupado com a tradição, mas sim que as pessoas fizessem a vontade dele. Semana passada eu fui procurado por uma líder de igreja, uma pessoa, líder da igreja, e ele estava falando comigo, me fez uma pergunta. Não posso fazer a pergunta que ele me fez, senão vai dar um nó na tua cabeça. Não é o momento ainda. Mas era nítido que a pergunta que havia feito para mim era relacionada à tradição. Deixa eu dizer uma coisa para você, e é bom que esteja gravando. A igreja adventista é uma igreja tradicional? Sim ou não? Eu sempre tenho ouvido que nós somos uma igreja tradicional, mas só que as pessoas, elas confundem uma igreja que segue a palavra de Deus com uma igreja que segue as tradições. Eu vim de uma igreja que seguia as tradições, onde o que o líder falava, ou o que os livros estavam escritos, era o que valia, e não a palavra de Deus. Nós, adventistas do sétimo dia, não podemos ser uma igreja tradicionalista.
uma igreja costumava com a tradição. Não, porque olha, desde que eu me conheço, a igreja é assim, tem que ser assim. Eu vou dar um exemplo, né? Quando começou a aparecer os projetores de vídeo, meu Deus do céu, colocando em... agora vai colocar tela na igreja, TV na igreja e tal, é o diabo na igreja, não é isso? Ou então quando tinha ali, né, o lugar santo e o santíssimo, não pode, sai daí, aí não pode. Tudo isso é o quê? Tradição. Onde está escrito isso? Onde? Os líderes religiosos do tempo de Jesus inventaram 614 leis, que eram as tradições. As tradições. E o povo era condenado por causa dessas tradições. Nós não podemos viver de tradição, temos que viver da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Jesus está muito mais preocupado em você viver os princípios da palavra de Deus na sua vida do que ficar correndo atrás de tradição. Semana passada, na vigília, o irmão ficou chateado porque na hora da música lá pediram para levantar a mão. Nossa, o que está acontecendo com a igreja levantando a mão? Vamos arrancar a mão então. Você está entendendo? Jesus ele veio a esta terra justamente para falar assim: ô meu amigo, enquanto você está preocupado aí com a mão, o teu coração aí está podre. Você é um sepulcro caiado. O que é isso? Bonito por fora, podre por dentro. Jesus ele se apresenta para você nesta noite. Ele fala assim: prazer, eu sou Jesus. E quando ele se apresentou para Saulo nunca mais foi o mesmo. Inclusive até o nome dele mudou para Paulo. Você tem algum problema difícil de resolver? Eu sou Jesus. Eu posso resolver para você. Você tem um sonho e por algum motivo você acha que você não vai alcançá-lo, não vai conseguir realizá-lo? Eu sou Jesus. Eu posso realizar para você. Você está desanimado com as circunstâncias da vida, recebeu uma notícia ruim, complicada. Eu sou Jesus. Eu estou aqui para te dar a motivação necessária para você continuar avançando. Jesus se apresenta para você no início dessa semana, dizendo: eu sou Jesus. E se você me conhecer de verdade, os meus princípios, a minha vida, não tem como você chegar no final dessa semana, continuar fazendo as mesmas coisas, andando pelos mesmos caminhos, tomando as mesmas decisões. Talvez você está igual Saulo, sinceramente errado, mas quando você encontra Jesus, você já não está, você não tem como continuar vivendo sinceramente errado. Você reconhece o erro e não faz de novo. Você muda de vida. Você não é mais o mesmo. Eu fui pastor no Maranhão e eu conheci um camarada, o nome dele, Dudu. Pensa num camarada gente boa. O Dudu, queridos, ele era um cara fantástico. O Dudu era um cara fantástico. O Dudu ele estava pronto para qualquer coisa. E logo que eu cheguei para ser pastor do distrito, o Dudu se apresentou como líder de um grupo, onde ele fazia pequenos grupos numa região muito perigosa de São Luís, no bairro de Vila Embratel. Ele tinha um Corsinha roxo, a cor era até estranha do carro dele, e ele andava para lá e para cá e todo mundo conhecia ele, Dudu.
Mas ele era conhecido como Dudu dos teclados. E na região nordeste do Brasil, você lembra que houve uma época que os tecladistas fizeram muito sucesso, né? Tinha o nome do camarada dos teclados, não é assim? Lembra? Lembra daquela música Morango do Nordeste? Era um cara do teclado, ele começou, depois foi regravado, né? Laírton dos teclados. E esse era o Dudu dos teclados, famosíssimo em São Luís. Mas eu não sabia, eu tinha chegado lá, para mim era mais um irmão chamado Dudu. E depois eu fui conhecer a história do Dudu dos teclados. Dudu dos teclados era casado, tinha 2 filhos, gêmeos, os filhos dele. Eram baratos, não sabia quem era quem. Mas eu fui conhecer a história desse Dudu dos teclados. Ele era famoso em São Luís, riquíssimo, milionário. Ele era um dos principais cantores daquela região, chamado Tecnobrega, ou aquela região ali toca muito o reggae brasileiro, porque São Luís é conhecida como a ilha do reggae. Então Bob Marley lá, tudo quanto é lado, você escuta lá Bob Marley lá, eles pegam uma música até gospel e transformam em reggae, né? Então imagina lá, né? Maranata, reggae, é desse jeito. E o Dudu, ele era especialista em músicas, em fazer versões, era famoso. E aí eu conheci a mulher dele, simples, de óculos fundo de garrafa, cabelinho amarrado. E aquela mulher falou assim: pastor, eu orei por esse homem, desde que eu casei com ele. Eu cometi um erro de ter casado com ele, achando que ele iria para Jesus. E tem gente que acha isso. Essa semana eu conversei com uma mulher, não é nem jovem não. E ela disse assim: na igreja a gente não encontra, pastor, ainda mais eu. Já fui casada, não sei o quê, papapá. Aquela mesma historinha de sempre. E eu falei assim: se você continuar com esse pensamento, você vai cometer o erro pior do que você cometeu no primeiro. E assim era ela. Ela disse assim: pastor, eu cometi um erro. Eu achei que eu ia converter meu marido. E foram mais de 20 anos orando por esse homem. E esse homem começou a fazer sucesso. E eu, desse meu jeito simples, a gente já não tinha condições de estar juntos. Porque ele era um homem, ele brincava, eu era um homem da mídia, pastor. Ele estava nas rádios, ele estava na TV, ele era um homem das multidões. As mulheres viviam ao redor dele. Ele era um cara, Dudu dos teclados. Sabe o que aconteceu? Ela orou por ele 20 anos. Um dia ele estava de madrugada em casa. A esposa já estavam vivendo separados, mas ele estava em casa. Tinha acabado de chegar de um show na madrugada. E apesar do sucesso, do dinheiro, das pessoas ao redor dele, quando ele chegou em casa, bateu um desânimo, uma tristeza, um vazio. Ele não conseguia dormir. E ele ligou a TV e falou assim: deixa eu ver o que está passando na TV. E lá em São Luís, na época, a Novo Tempo estava em canal aberto. E ele foi zapeando na madrugada e encontrou a TV Novo Tempo. E ele achou que era mais uma desses canais de igreja. Só que ele caiu num programa que era tranquilo e que não falava de infinito dinheiro, porque ele achava que a igreja ia roubar o dinheiro dele. E nem falava de Jesus. Estava falando da família. Era o consultório de família. E ele começou a assistir. E ele falou assim: nossa, engraçado esse programa aqui, falando da família. E aí ele lembrou da esposa e dos 2 filhos,
que ele já tinha abandonado. E no final houve uma reflexão de que Jesus podia restaurar a família dele. Aí ele falou: será? Aí ele contando que ele não conseguiu mais desligar a TV. Ele continuou assistindo um outro programa, em outro programa, e pregação, e ele foi assistindo. E aí, sabe o que acontecia? Ele saía para o show, voltava na madrugada, ligava e assistia todos os programas, até pegar no sono e dormir na frente da TV, novo tempo. Até que ele entendeu de que ele não podia continuar na vida da boêmia, na vida famosa, ele não podia continuar sendo o Dudu dos teclados. E ele pediu um teste para Deus: Senhor, se a minha esposa me aceitar de volta, eu largo tudo. E aí, quando o dia clareou, ele bateu na casa dela. Ela levou um susto, falou: homem, o que você está fazendo aqui essa hora? E ela pensou que ele estava bêbado, chegando de um show e que ia atazanar a vida dela. Pois ele estava sãozinho. Ele falou: mulher, deixa disso, estou bem, não estou bebendo já faz um tempo, e eu quero te fazer uma pergunta: você me aceita como seu marido? Você me aceita de volta? Ela falou assim: tu tá doido? Que história é essa? Você tá bêbado? Ele falou assim: eu já te falei que eu não estou bêbado. A pergunta é séria. Você me aceita como marido de novo? Você me aceita de volta nessa casa? De volta na sua vida, na vida dos nossos filhos? Ela falou: o que aconteceu? Aconteceu que eu perdi muito tempo longe de vocês e longe de Jesus, mas eu aceitei Jesus como meu Salvador, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter minha família de volta. Você me aceita de volta? Ela começou a chorar e falou assim: você está falando sério? Você aceitou Jesus, mas você toca à noite, você bebe, você já me traiu com todas as mulheres dessa São Luís. Ele falou assim: esse era o Dudu dos teclados. Agora eu não sou mais o Dudu dos teclados, eu sou o Dudu de Jesus. Queridos, quando eu conheci o carrinho de Corsinha dele velhinho, a casa dele que ele não conseguiu terminar porque o dinheiro acabou, vivia de bico, mas feliz, fazendo a obra do Senhor, agora como Dudu de Jesus. A história dele é tão emblemática que a Novo Tempo foi lá gravar a história dele para o Anjos da Esperança. E queridos, o pastor Argenton, que é pastor aqui em Assis, na época era um dos produtores do programa e veio. Ele estava me lembrando dessa história. Ele falou assim: Anderson, lembra que eu te conheci, você e a Tati, lá fazendo entrevista com o Dudu dos teclados? Então, queridos, se Cristo pôde mudar a vida do Dudu dos teclados e transformar a vida dele em Dudu de Jesus, tendo a família de volta, o filho de volta, perdendo todo o dinheiro, toda a riqueza, mas ganhando alegria, felicidade, paz e esperança. O que ele não pode fazer por você? É esse Jesus que está aqui hoje. É esse Jesus que você também precisa experimentar na sua vida, porque aquilo que você tem lutado contra, este Jesus aqui, ele tem poder para transformar a sua vida. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que está lutando contra a bebida, contra a tentação da pornografia, contra a tentação do uso de cigarro, narcótico. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que não consegue viver com a esposa, com o esposo,
Já pensou em separação? Quem sabe eu estou falando para alguém que acha que não tem mais jeito. Eu quero te fazer um acerto contigo, um compromisso com você. Começar a partir de hoje, agora exatamente 9 horas e 8 minutos. Priorize Jesus nessa semana. Não assista a mesma série. Não vai para sua casa agora e liga a TV para assistir um filme. Não escute música que não seja de Cristo essa semana. Não fale, procure não falar com pessoas que vão te levar justamente para onde você não quer estar. Não aceite convites a não ser para estar aqui. Faça um compromisso de vir todos os dias essa semana. Inclusive amanhã nós vamos falar sobre deserto. 5 desertos. Amanhã. 9 horas e 9 minutos agora. Faça um compromisso desta semana. Você priorizar Jesus. Estudar a Bíblia. Estudar a lição. Orar mais do que 2, 3 minutos. Priorizar falar de Jesus para as pessoas, de convidar as pessoas para estar aqui essa semana e de você vir essa semana. O inimigo vai querer te atrapalhar, inclusive o inimigo vai levar a gente na tua casa no horário aqui do culto. Você vai falar assim: olha, vamos comigo no culto, mas aqui eu não vou poder te atender. Envergonhe o inimigo essa semana. Ouça músicas de Cristo. Tem inclusive Adoradores 5, agora acabou de sair, não vim para você ouvir. Música de Jesus. Deixa a série de lado, filmes de lado, leia a Bíblia, ore mais, estude a lição, leia livros. Sabe aquele livro que você comprou? Ou aquele livrinho lá que você colocou e falou assim: eu vou ler esse livro aqui, mas você não consegue porque tem uma série nova, maratonar uma série, a série acabou de chegar a segunda temporada e você deixou o livro de lado. É hora de você terminar de ler esse livro aí que você começou, ou até que você fez um compromisso de ler. Eu vou fazer esse mesmo compromisso com vocês e vamos estar juntos a semana toda e cada dia falando de histórias de pessoas que foram transformadas por esse Jesus, que hoje à noite se apresentou a você e disse: muito prazer, eu sou Jesus. Quantos querem fazer esse compromisso? Parou? Você está levantando a mão. E se você vai assistir, eu não sei de nada. E eu não vou lá saber assim, e aí? Mas queridos, Deus mostra. Deus mostra. E não é para mim que Ele tem que mostrar. Mas só para contar uma coisinha para vocês. Ontem eu fui fazer uma visita. E fui eu um ancião, porque a gente foi levar a Santa Ceia. Na hora que a gente encostou o carro, chegou uma moto do iFood. E aí saiu a pessoa para receber o iFood. Isso era 4:30 da tarde. Para não constranger a pessoa, a gente deixou receber o iFood às 4:30 da tarde. Entrou para dentro, o motoqueiro saiu, aí nós saímos do carro. Que azar, né? O pastor Anderson teve que chegar na hora que o iFood chegou em pleno sábado. Não sei por que isso aconteceu. Mas no final da minha conversa com aquela família, eu, de uma forma, até o ancião falou: rapaz, o senhor falou que ele precisava ouvir de uma forma. Eu abracei ele assim e falei: eu tenho que puxar a orelha sua por 2 motivos.
Primeiro motivo, você não falou que estava doente, que estava internado para mim. E o segundo motivo, aí eu falei, sábado e iFood não combina. Não é isso que diz a palavra do Senhor. Então, se você tiver que fazer um concerto com Deus, não fique preocupado, porque eu não vou aparecer na tua casa uma hora para outra para saber se você está assistindo ou não está assistindo. Mas Deus está vendo. Então eu vou fazer de novo a pergunta. Não fique envergonhado. Não fique envergonhado se você não quer fazer esse compromisso. Mas essa semana não pode ser mais uma semana jovem aqui. Não pode ser mais uma semana aqui na igreja de Pederneiras. Alguma coisa precisa acontecer na sua vida essa semana. E só vai acontecer se você abrir o coração e deixar esse Jesus aqui transformar a sua vida. Paulo, quando conheceu Jesus de verdade, nunca mais foi o mesmo. Pense nisso. Para ninguém ver que você vai fazer esse compromisso, o João vai parar de filmar agora. Nós aqui agora estamos com os olhos fechados. Nesta noite, o Senhor se apresentou aqui. Mas essa noite o Senhor se apresentou de uma forma diferente para as pessoas que aqui estão. E nesta noite, elas entenderam que elas não podem continuar assistindo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, andando pelos mesmos lugares, usando as mesmas roupas, usando as mesmas bijuterias do mundo, as coisas fúteis desta vida. Não pode continuar bebendo a mesma coisa, usando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, andando com as mesmas pessoas, o mesmo tipo de relacionamento vazio. Quando conhecemos a Ti como nosso Senhor, não tem como continuarmos o mesmo. Portanto, Pai, neste momento o desafio é para mim e é para todos aqui. E nesta semana, aquilo que é impossível aos nossos olhos, que a gente não vai conseguir deixar, não temos força até agora, temos lutado, mas não estamos conseguindo. Nós queremos vencer. E o Senhor olha para nós como pessoas possíveis. Portanto, o Senhor, como Deus do impossível, pode sim realizar coisas possíveis na nossa vida. Então, Pai, nós aqui nesta noite fazemos um concerto contigo, e nesta semana estarmos mais próximos do Senhor. E quem quer fazer esse concerto contigo agora, Pai, vai levantar a sua mão, e só o Senhor vai ver. Essas pessoas essa semana, elas vão parar de ir nos lugares que elas costumam ir, de usar as coisas que elas costumam usar, de falar as coisas que elas costumam falar, de assistir as coisas que costumam assistir, de fazer as coisas que costumam fazer, e vão ter uma vida centrada no Senhor, vão ouvir músicas do Senhor, olhar coisas do Senhor, tomar decisões importantes para a vida eterna ao seu lado, vão orar mais, vão estudar a Tua Palavra todos os dias, vão estudar a lição, vão ler um livro que leva elas mais perto do Senhor. Essa semana vai ser uma semana diferente, porque o que queremos é no final dela, através do Senhor, que é o nosso Deus, que é o Deus dos impossíveis, é fazer aquilo que nós não conseguimos se tornar possível na nossa vida. Amém. É o que te pedimos, Pai. Nos leve então em segurança às nossas casas, e que nada e ninguém possa atrapalhar a decisão que tomamos hoje, em nome de Jesus. Amém.